Segunda parte do Evangelho de Tomé, apresentação. Logia 19, Doutrina Espiritualista Ecumênica Universal, terceira parte. Terceira verdade universal. O Espírito vem à carne fazer provas. O Espírito não encarna porque quer, mas sim porque a lei universal assim o exige. Mesmo que a encarnação seja feita com o consentimento próprio, o Espírito o faz porque não tem outra opção, a não ser esta durante o processo evolucionário. A vida do Espírito à carne acontece por três motivos. Durante a sua vida antes da matéria, o Espírito aprende a lei de Deus e depois, como um aluno da escola do planeta Terra, vem executar provas dos ensinamentos que recebeu. A vida na carne, então, é uma prova que o Espírito faz da compreensão dos ensinamentos que recebeu na sua vida espiritual. Esta prova é feita através do relacionamento entre os espíritos na carne, pois interfere na vida de cada um que se envolve com este espírito. Dessa forma, a prova individual de cada espírito também é uma missão para ajudar a prova dos outros espíritos. Entretanto, quando está fazendo esta prova, cumprindo a sua missão, o espírito pode falhar e acabar produzindo sofrimento em um outro espírito. Quando isso acontece, o espírito tem então que expiar estas faltas. A prova, a missão e a expiação são, portanto, a razão da vinda do espírito para a carne. Desta forma, fica bem claro que o espírito não está na carne a passeio ou de férias. Ele não vem aqui para divertir-se, mas para trabalhar. Alguns, não compreendendo bem esta função do espírito na carne, acreditam que estão neste planeta para fazer o que bem entendem, mas isso não é verdade. O espírito não está aqui para fazer o que quer, mas para fazer o que não quer, provar os ensinamentos. Não há lugar para descanso, pois esta vida é sempre uma questão após outra, para que, depois que acabem as provas, o espírito possa retornar ao mundo espiritual menos denso, enfrentar mais um ano de estudos, para posteriormente retornar a este planeta mais denso e fazer novas provas. Se a vida é uma prova de relacionamento com outros espíritos na carne, podemos dizer que cada fato que acontece em cada segundo é uma questão desta prova. Esta deve ser a forma do espírito encarar a vida. Não existe uma vida construída pelo ser humano, mas questões de uma prova que Deus coloca ao espírito a cada segundo. Em cada instante da vida do espírito, fatos estarão acontecendo para que ele, com o poder que tem de raciocínio, responda corretamente ou não às questões. Quando responde errado, Deus coloca questões mais difíceis para que o espírito esforce-se mais ainda na sua aprovação. Portanto, a vida no planeta Terra nunca será aquilo que o espírito sonha. Ele não está aqui para ter uma vida tranquila, mas sim para responder corretamente às questões da prova. Quarta verdade universal. A prova é de conhecimento e prática do amor universal. Todas as questões que Deus coloca na prova, que os espíritos vêm fazer no planeta Terra, versam sobre uma matéria, o amor universal. Portanto, o espírito tem que, a cada momento, responder aos fatos que se sucedem em sua vida, utilizando o amor universal. A aprovação final depende desta utilização constante. A resposta errada do espírito a cada questão é a utilização de qualquer outro sentimento, sem ser o amor universal. Podemos definir o amor universal como a soma de todos os sentimentos positivos do universo. Entretanto, o amor universal possui três pilastras básicas, ou sentimentos básicos que o compõem. Alegria. Não existe amor que premie a tristeza. O amor universal tem que ser vivido na alegria plena, para que possa ser assim caracterizado. A alegria plena não é aquela obtida pela satisfação pessoal,
mas um sentimento que provoque o prazer coletivo. A alegria plena é aquela que é alcançada com a consciência do mundo universal ou de Deus, com as suas maravilhas, com a sua justiça, com a sublimidade do seu amor. Somente esta alegria deve permear o amor universal. Compaixão. Este sentimento ou estado de espírito é mal conhecido entre os seres humanos. Eles acreditam que ter compaixão por uma pessoa é sofrer a tristeza que a pessoa está sentindo. Esta forma de agir extingue o amor, uma vez que acaba com a alegria, primeiro pilar do amor universal. Também não auxilia o próximo, pois a função de um espírito é auxiliar o próximo a encontrar a alegria e o amor universal. A compaixão, componente do amor universal, pode ser definida como a consciência do sofrimento que pode causar a si ou ao outro. Quando o espírito utiliza a compaixão, ele evita de provocar sofrimento ao próximo, pois tem a perfeita consciência do sofrimento que pode causar. Portanto, para se ter o amor universal, o espírito precisa aprender que a compaixão não é sofrer o sofrimento, mas repassar a alegria para auxiliar o irmão. Igualdade. Qualquer forma de amor que se baseie em superioridade exprime um domínio. Qualquer que se baseie em inferioridade exprime a submissão. O amor não pode dominar nem se sentir dominado. Portanto, para se ter o amor universal é necessário sentir-se igual às outras pessoas do universo, independente do grau de cultura, social, monetário, espiritual e etc. Todos os espíritos são iguais perante o Pai e devem se portar desta forma para poder auxiliar os irmãos. Esse amor universal é a base do ensinamento maior de Jesus Cristo quando afirma: amar a Deus, a si e aos outros. Não existe outro amor que possa atingir este grau proposto pelo Mestre. Este entendimento do amor explica a colocação de Jesus quando afirmou que não veio para alterar as leis mosaicas, mas sim dar o verdadeiro sentido a elas. Quem nutre o amor universal dentro de si é incapaz de matar, roubar, cobiçar, adulterar e etc. Porque sabe que terá uma atitude de superioridade que trará um sofrimento e acabará com a alegria. Juntando-se todos os conhecimentos até agora, podemos dizer que somos espíritos vivendo uma vida espiritual. Esta vida compõe-se de provas que Deus coloca para que respondamos às questões com o amor universal ou com qualquer outro sentimento. Breves comentários da parte 3, Logia 19. Compreendendo a vida como uma sucessão de provas, em que o espírito precisa respondê-las com o amor universal, o ser passa de sobrevivente a um analisador da sua própria encarnação. Deixa de cultivar planos e esperanças de uma existência confortável e prazerosa e passa a enxergar o seu presente e seu futuro como um trabalho constante. Passa de sujeito apegado, interesseiro e que só deseja ganhar e fugir da derrota, para um ser que compreende-se integrado a uma família universal com um sentido espiritual, pois vive a felicidade na relação com os outros a partir da igualdade, alegria e compaixão. Analisar a vida a partir dessas duas verdades universais, ligo-me a uma consciência humana para fazer provas e a prova é de prática do amor universal, implica subjugar-se não mais às regras humanas de ter uma boa família, um patrimônio acumulado, um emprego fabuloso, dinheiro para as férias, uma companhia amorosa até o final dos dias ou até mesmo fugir da morte. Deixá-las entrar no coração é colocar-se no fluxo evolutivo que nos conduzirá à universalização com todos os nossos irmãos e ao amor sublime com Deus.